Glórias a Deus, aleluias, rendo graças ao Senhor Jesus nesta noite de sábado, 14 de maio de 2022. Amém? Temos que render graças todos os dias, ser gratos, porque o Senhor tem sustentado com braço forte. Ele tem nos sustentado nessa terra. Todos os dias Ele nos ensina algo, principalmente a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. E essa confiança, ela não nasce conosco, nós vamos cada dia trabalhando esse processo de confiar. Nós precisamos todos os dias alimentar a nossa confiança. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós também temos que alimentar a nossa fé, a nossa confiança. Diz a palavra que a fé, ela vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Se todos os dias nós alimentarmos da palavra do Senhor, a nossa confiança cada vez mais vai ficando fortalecida em meio a tantas lutas que nós passamos diariamente. Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflição e precisamos ter bom ânimo para vencer o mundo. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Salmo 134. É um salmo que o autor ele é anônimo, alguns sugerem ser Ezequias, mas não tenho a certeza, né, que seja ele. Salmo 134, esse salmo ele vai fechar os salmos que são chamados de salmos dos peregrinos. Então ele fecha essa sequência dos salmos, são salmos mais curtos, né? Que se iniciaram, se não me engano, lá no Salmo 120. E são salmos menores, ao qual são classificados como salmos dos peregrinos. E é exatamente isso, de 120 até 134. Canções de peregrinos, né? Porque são salmistas que viajavam, que faziam missões, né? Como se fossem os missionários de hoje. E esse salmo, que contém 3 versículos apenas, ele vai dizer assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Esse salmo, ele vai fazer referência a um grupo pequeno que eram chamados de levitas. E os levitas, eles foram separados pelo Senhor como aqueles que ficariam para cuidar do templo. Os levitas, eles vêm da descendência de Levi, que é o terceiro filho de Jacó, e eles eram uma das tribos de Israel, e se tornaram servos do Senhor, servo do tabernáculo e do templo de Jerusalém. Jerusalém. Engasguei aqui na palavra. E eles foram separados pelo Senhor para o serviço do santuário e eram subordinados aos sacerdotes, ou seja, eles ajudavam os sacerdotes do Senhor no templo. Então a palavra levita, ela é muito associada aos músicos das igrejas de hoje, né? Nós falamos, se a pessoa tem o dom de louvar, nós falamos que a pessoa é levita. E os próprios músicos, né, e ministros de louvor, muitas vezes eles se auto-intitulam como levitas do Senhor. E essa expressão, ela acabou se tornando uma expressão comum no meio cristão. Porém, poucas pessoas conhecem o verdadeiro significado da palavra. Então, eu vou aproveitar aqui esse momento nosso de reflexão e eu vou deixar aqui alguns significados para vocês em relação a isso. Então, os levitas,
eles tinham a responsabilidade específica em relação ao tabernáculo, como, por exemplo, o transporte e a guarda do tabernáculo, porque antes o templo era tendas, né? Então, o povo de Israel, eles ficavam um determinado tempo em um lugar, depois no outro. E eles também eram responsáveis pelos preparos necessários para o culto do Senhor. Os levitas, eles não tinham nenhum território e nenhuma herança que foi deixado para eles. Isso porque Deus prometeu aos levitas que seriam a sua herança, ou seja, Deus seria a herança dos levitas. As tribos de Jacó, que é os filhos de Jacó, cada um recebeu uma porção da terra prometida. Já os levitas, eles não receberam nenhuma terra, nenhuma porção. Então, a herança dos levitas era o próprio Deus. E o sustento dos levitas, já que eles não tinham terra para plantar, para cultivar, o sustento dos levitas seriam os dízimos e as outras ofertas trazidas ao Senhor pelo povo. Daí sairia o sustento para eles, que vocês vão encontrar lá em Números, a partir do capítulo 18, vai estar falando sobre isso. E os levitas, eles foram contados separadamente das demais tribos de Israel. Eles não eram, na verdade, eles não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Eles eram responsáveis pela segurança do templo, por guardar o templo, por limpar o templo, por cuidar do templo e por ajudar o sacerdote a fazer acontecer o culto ao Senhor. Porém, na época de Davi, Davi instituiu essa responsabilidade para os levitas. Ele introduziu os cânticos, porque Davi, ele escrevia salmos, a maior parte dos salmos na palavra do Senhor é de Davi. Então, ele introduziu esses cânticos como parte integrante do culto. Ele levou os cânticos para o culto. E ele nomeou alguns levitas para essa responsabilidade musical. Então, se vocês depois quiserem saber mais sobre os levitas, vai estar lá em Crônicas também, capítulo 9, vai estar falando dos levitas. Em Números vai estar falando. Acredito que Deuteronômio também. E esse salmo específico vai dizer isso: eis aqui, bendizerei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Ou seja, eles eram adoradores do templo, né? Eles ficavam ali tomando conta do templo. E estava estabelecido que eles iriam vigiar e proteger de dia e de noite. Então eles viam, o salmista aqui, eles viam o trabalho dessas pessoas, né, dos levitas. E eles viam esse trabalho como uma forma de adoração ao Senhor, de louvar ao Senhor, de louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, esse salmo, ele traz ao nosso coração, quando vai dizer assim: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, nós conseguimos perceber que estas pessoas, elas não tinham herança na terra financeira. Elas não tinham nem onde tirar o próprio sustento. O sustento via do templo, da parte do Senhor. O Senhor disse: eu serei a vossa herança. E isso traz para nós uma confiança muito grande que esses homens tiveram no Senhor, porque eles adoravam o Senhor, eles faziam para o Senhor com tanto amor. E nós precisamos fazer tudo que for para o Senhor, tudo que está na nossa responsabilidade dentro da casa do Senhor. Nós precisamos fazer como um ato de louvor, como um ato de adoração. Nós precisamos fazer todo o trabalho, realizá-lo com reverência a Deus. Honra ao Senhor com qualidade, honra ao Senhor com amor. Nós precisamos honrar ao Senhor através do trabalho, através das atitudes, através de tudo que nós fazemos em nome do Senhor. Nós estamos vindo de uma sequência de salmos que eu tenho falado muito sobre os servos do Senhor.
Nós falamos que a união em muitos momentos não existe dentro da casa do Senhor, infelizmente, que os servos têm feito relaxadamente o serviço dentro da casa do Senhor, de forma totalmente desleixada, mas nós precisamos ter reverência. Esses homens, eles não tinham herança na terra, eles não recebiam para estar vigiando a casa do Senhor, para estar cuidando da casa do Senhor, mas eles faziam isso com amor. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Eles estavam ali de dia e de noite. Tinha uma separação, tinha uma turma que ficava de manhã, uma turma que ficava à tarde, outra turma que ficava à noite. O templo nunca ficava sozinho. Hoje, às vezes, o templo está cheio de pessoas que querem status, de pessoas que querem segurar o microfone, de pessoas que veem o altar do Senhor como palco. Não, irmãos. A casa do Senhor, desde o momento que você diz, eis-me aqui, é para você entrar nela com reverência. E quando você é chamado para fazer algo da parte do Senhor, faça com amor. A maior herança que nós temos é o Senhor, é a presença do Espírito Santo. Jesus, ele veio, morreu por mim e por você naquela cruz, e ele disse que ele subiria, mas o Consolador ficaria conosco. Esta é a nossa maior herança. É saber que o Espírito Santo está conosco, é saber que o véu se rasgou e nós temos condição de chamar a existência o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos condição de ter a presença do Senhor junto conosco. E muitos não têm feito por merecer. Muitos têm feito a obra do Senhor relaxadamente, como se estivesse fazendo a obra para qualquer um. Mas quem nos chamou foi o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, e eu vou encerrar aqui o estudo desta noite. Eu costumo dizer que eu não trabalho para o homem. E as pessoas que caminham comigo sabem disso. É uma frase que eu uso muito. Eu não trabalho para o homem, eu trabalho para Jesus. Eu não trabalho para agradar o homem, eu trabalho para agradar Jesus. E nós precisamos ter esta visão. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas muitos têm feito para se agradar ou agradar alguém. E Jesus fica sempre para o último plano. Vamos ser como esses levitas. Não os levitas voltados a estar sobre um altar com o microfone na mão, mas aquele levita que mesmo sem herança na terra, decidiu honrar o nome do Senhor, decidiu adorar o nome do Senhor, decidiu reverenciar e dar honra ao nome do Senhor. Amém? Honre ao Senhor, porque Ele tem nos honrado, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Amém? Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja com cada um nesta noite abençoadíssima de sábado, 14 de maio de 2022. E amanhã, o Senhor permitindo, estamos juntos novamente em nome de Jesus. Amém?